Olá para você, bom dia. Tá começando Igreja em Saída, programa que leva até você e sua família as principais informações da nossa igreja. Uma alegria ter a sua audiência nessa quarta-feira. Bem, e hoje, você sabe, é dia de participação do jornalismo da CNBB aqui no nosso programa, sempre trazendo as principais notícias da igreja aqui no Brasil e notícias também do nosso episcopado. Por isso, vou falar com Luiz Lopes Júnior. Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa em mais uma semana e uma quarta-feira, mais uma vez, com novidades, então, para a configuração da nossa igreja aqui no país, né? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no programa Igreja em Saída. A igreja no Brasil agora tem uma nova diocese, chegando então ao número de 280 igrejas particulares, sendo 220 delas dioceses. Então, o Papa Francisco hoje criou a diocese de Jaú, em São Paulo. O território dessa nova diocese foi desmembrado da diocese de São Carlos, ali no centro, na região central do estado de São Paulo. Com a criação da nova diocese, foi nomeado um primeiro bispo, é o Dom Francisco Carlos da Silva, atual bispo de Lins, também em São Paulo. Ele tem 68 anos e é bispo desde 2007. A nova diocese será composta por 15 municípios, sendo eles Jaú, Brotas, Dois Córregos, Torrinha, Mineiros do Tietê, Barra Bonita, Itapuí, Bocaína, Bariri, Itaju, Ibitinga, Nova Europa, Tabatinga, Borborema e Itápolis. A extensão territorial, Guilherme, é de 6.018 quilômetros quadrados e são 434.783 habitantes na diocese de Jaú. As informações foram enviadas, então, pela diocese de São Carlos, da qual o território foi desmembrado para a criação dessa nova diocese. A presidência da CNBB enviou uma saudação ao povo de Deus na nova diocese de Jaú e também ao bispo que agora tem uma nova missão, confiando então o novo ministério de Dom Francisco à intercessão de Nossa Senhora do Patrocínio, que é a titular da Catedral de Jaú. Tá certo, Luiz. A gente sempre convoca, né, quem está nos acompanhando a rezar pelo bispo nessa nova etapa da sua caminhada e agora de maneira especial também a todas as paróquias, comunidades que farão parte dessa nova diocese. Luiz, você traz um destaque muito importante de falarmos hoje aqui no nosso programa também, já que hoje o mundo todo celebra um dia de falarmos do combate ao tráfico de drogas e também à dependência química. A igreja no nosso continente se posicionou sobre esse assunto, né? É isso, Guilherme. A igreja permanece com essa preocupação diante da realidade das drogas. Enquanto nós vemos as movimentações na sociedade no sentido de liberar ou descriminalizar o uso de drogas, a igreja denuncia o desejo de poder e de lucro daqueles que traficam e comercializam entorpecentes. A presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, divulgou uma mensagem na qual motiva a igreja no continente a enfrentar esse problema cuidando das pessoas, principalmente com iniciativas de acompanhamento e prevenção ao vício. Essa mensagem que aparece aí na tela está disponível no portal da CNBB. Ela foi divulgada por ocasião desse Dia Internacional contra os Abusos e o Tráfico de Drogas, celebrado hoje. E também o Papa Francisco falou sobre a questão das drogas durante a audiência geral de hoje, afirmando que os traficantes são traficantes de morte. Ele falou da importância de pôr fim à produção e ao tráfico e também que é preciso trabalhar na prevenção e citando o trabalho da igreja. Nesta mensagem do CELAM também é citado um trabalho realizado por uma pastoral que trabalha na prevenção aos vícios que tem sido estruturada aqui na América Latina. Então, é um tema que a igreja tem acompanhado, tem denunciado essas questões que estão relacionadas ao lucro, ao poder, que infelizmente afetam tantas famílias no Brasil e em todo o mundo. Pois é, né, Luiz? A fala do Papa Francisco na sua catequese hoje realmente é muito necessária e esclarecedora nesse sentido, né? Não só do mal que as drogas trazem para a sociedade, mas também do nosso papel, né? Quando a gente fala quando o Papa fala de não sermos indiferentes a esse problema, né? Às vezes a gente fala, poxa, quem decide isso são parlamentares, são os governos, são instituições. Não, a gente tem que assumir nosso papel nessa luta também. Um último destaque para a gente encerrar a participação de hoje, Luiz? Rapidamente, então, Guilherme, uma notícia quentinha. Vai acontecer agora a assinatura de um protocolo de intenções entre a CNBB e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A cerimônia acontece aqui na sede da conferência, neste momento, com a participação do secretário-geral, Dom Ricardo Reppers, e do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias,
Com essa parceria, a CNBB vai ajudar na inclusão socioeconômica de pessoas em situação de vulnerabilidade, apoiando a inserção no mercado de trabalho e a geração de renda familiar. É um apoio que a CNBB tem dado também para que as ações positivas do governo possam chegar às nossas comunidades. Então, essas e outras notícias no portal da CNBB, cnbb.org.br, e conteúdos especiais lá em @CNBB Nacional nas nossas redes sociais. Seguimos ligadinhos a todas as atualizações a partir do trabalho de vocês. Viu, Luiz? Obrigado pela participação. A gente se vê semana que vem. Até lá. Valeu, meu amigo. Um abraço para todo mundo aí do jornalismo da CNBB. Bem, e agora a gente vai conferir a reflexão que os membros do Observatório da Comunicação Religiosa trazem para o nosso programa nessa semana. Não ao marco temporal, sim à demarcação das terras indígenas. Coragem, Dom João Justino, arcebispo de Goiânia e primeiro vice-presidente da CNBB. No domingo, 9 de junho, o primeiro vice-presidente da CNBB, Dom João Justino, arcebispo de Goiânia, sofreu agressão verbal por parte de um deputado federal capixaba que não merece ter seu nome divulgado. Isso aconteceu antes da missa campal de encerramento das comemorações pelos 10 anos de canonização de São José de Anchieta no Santuário Nacional da cidade com o mesmo nome, de Anchieta, no estado do Espírito Santo. Não bastasse a violência verbal, o referido deputado federal aprovou uma nota de repúdio na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados contra Dom João Justino, que tão somente expressou o posicionamento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em relação ao direito ancestral dos povos indígenas aos seus territórios tradicionais, comprovados por meio de pesquisas antropológicas, sem vencimento de sua validade e legitimidade por causa de uma data, como querem aqueles parlamentares que votaram favoráveis à referida nota de repúdio. A afirmação do direito constitucional dos povos indígenas às suas terras ancestrais foi feita pelo arcebispo de Goiânia logo após uma apresentação de um grupo de indígenas do município de Aracruz, do povo Guarani, quando ele já estava paramentado e foi convidado pela TV Educativa para uma entrevista transmitida ao vivo para todo o estado do Espírito Santo e também no telão que estava na praça em frente ao santuário. Assim lemos no número 183 da exortação Alegria do Evangelho, escrita em 2013 pelo Papa Francisco. Abre aspas, ninguém pode nos exigir que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional, sem nos preocuparmos com a saúde das instituições da sociedade civil e sem nos pronunciarmos sobre acontecimentos que interessam aos cidadãos. Fecha aspas. O tema incorre na comunicação religiosa, pois além dos 2 gestos absurdos realizados pelo deputado, ele ainda gravou um longo vídeo no qual esbraveja de forma arrogante, evocando sua pertença católica para destilar acusações infundadas contra o primeiro vice-presidente da CNBB. Nossas comunidades cristãs, católicas ou não, precisam estar atentas a esse tipo de político que fazem e falam barbaridades no Congresso Nacional, mas não querem ser contestado em suas políticas de destruição da casa comum em nosso país e que geram morte e sofrimento aos povos indígenas e a todos aqueles que sofrem com os eventos climáticos extremos, como o nosso querido povo sofreu do Rio Grande do Sul. Aqui registramos, então, nossa solidariedade a Dom João Justino, realizamos essa comunicação em desagravo aos atos truculentos do deputado federal que adotou as equivocadas iniciativas e nos juntamos à voz profética da Igreja, dizendo não ao marco temporal e sim ao direito ancestral dos povos indígenas aos seus territórios.
E a Comissão Pastoral da Terra também manifestou seu apoio a Dom João Justino pelo posicionamento contra o projeto de lei do marco temporal. Em carta, a CPT reiterou as palavras do bispo e disse que elas refletem o pensamento da Igreja Católica em relação à questão agrária brasileira, evidenciada em vários documentos. Aliás, a pastoral abriu no último sábado as comemorações do seu ano jubilar. E a missa de abertura das celebrações pelos 50 anos da CPT foi presidida justamente por Dom João Justino e também pelo presidente da pastoral e bispo da prelazia de Marajó, Dom José Eonilton. A gente sabe que a Comissão Pastoral da Terra também tem um trabalho brilhante, muito importante, junto a esses nossos irmãos e irmãs, tantas vezes esquecidos pelo poder público nos interiores do país. Então é tempo também de celebrar essa trajetória missionária de 50 anos da CPT aqui no nosso país. Assim a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a todos pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!